Olá pessoal, bom dia. Vou gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre levantamento de caudex, troca de vaso. Eu fiz um vídeo na segunda-feira, dia 3, mostrando para vocês o levantamento de umas plantas de uma cliente. E hoje eu vou estar passando para vocês o resultado e mostrando também as minhas que eu também fiz levantamento no mesmo dia. E o que eu passei para vocês é que a gente pode estar fazendo tudo isso e não ter problema com as plantas, problemas de perda, né, de flor, de semente, ou de vagem, de botões, ou algum danos que a planta possa vir sofrer. Mas antes de tudo, quero desejar um bom dia a todos vocês, saber como vocês estão, um ótimo final de semana. Mandar um grande abraço a todos os meus inscritos. E vamos lá pro vídeo. Pessoal, essas plantas que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, que tá sendo fotografada, são 4 vasos de planta minha que eu mudei, né? Fiz a troca delas de vaso. Elas estavam num vaso 15 e eu passei para esses vasos cuia. E vou mostrar também a da cliente que tá ali do lado dos vasos, ó. São esses vasos marronzinho aqui, mostrar para vocês que elas estão intactas do mesmo jeito que eu fiz o levantamento. Então olha aqui, ó, isso aqui eu fiz o levantamento, subi um pouco o caudex delas, ó, que ela estava enterrada, ó, toda essa parte branca aqui, 2 dedos de caudex foi levantado, essa parte branca aqui estava dentro do substrato coberto. Ela tá florida, né? A flor que estava caiu, mas abriu essa aqui muito bonita. Essa aqui também eu levantei um pouquinho, que essa aqui é a Michela, essa rosa aqui muito bonita. Essa é a Viludo também. Essa aqui, gente, eu deixei ela, levantei o caudex dela, mas deixei no mesmo vasinho 15, ó. Tá vendo? Eu não quis pôr ela num vaso cuia, porque os que eu tenho aqui é grande para ela, então eu deixei por aqui. Olha, mas ela tá com botões, ó. Olha aqui os botões. Olha aqui as outras flores que estavam abrindo. Esse levantamento foi feito na segunda-feira, dia 3, certo? Então não perdi nenhum botãozinho. Nem a flor murchou, a planta murchou, nada. Continua aqui intacta como se estivesse no vaso. Essa aqui é uma âmata. Também fiz o levantamento, o replantio dela para cá. Essa eu não fiz levantamento de vaso, gente, porque olha, esse caudex dela cresceu desse jeito e eu tô deixando ele assim nesse formato. Só mais para frente, daqui uns 6 meses, que aí eu vou fazer levantamento dela, certo? Mas olha aqui, ó, os botões que estavam abrindo, continua aqui. Esse aqui tá aqui tortinho, caído, porque eu bati nele na hora que eu tava fazendo o replantio. Então ele começou a quebrar ali, ó, soltar, mas não soltou, tá vendo? E eu tô deixando aqui como experiência, que eu quero ver se ele vai abrir normal. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: às vezes você compra a planta e leva para casa. Aí a planta tá num vasinho 15 desse ou num vasinho menor. E a primeira coisa que você quer fazer é o quê? É trocar ela de vaso, botar num vaso grande, bonito, aquele vaso da sua preferência, né? Às vezes a planta tá com substrato novo, tá bonita, tudo, mas aí vem aquele problema: como que eu vou fazer? Aí a pessoa vai lá, arranca a planta, tira todo o substrato, bota no vaso, faz sem cuidado de não arrancar as raizinhas, quebrar as raizinhas, quebra aquelas raizinhas. Se quebra uma raizinha capilar daquilo ali, já é um canal aberto para estar pegando fungo, bactérias e dar apodrecimento. É onde que muitas pessoas acabam perdendo as plantas por causa disso. O que que eu faço? Eu não sei se vocês perceberam, quem assistiu o vídeo que eu fiz na segunda-feira, eu uso luvas, que é para não estar passando a unha nas raízes, porque quando você vai tirar a terra, você passa a unha, você acaba ferindo, tirando uma pelezinha, uma raizinha, alguma coisa, até mesmo quebrando a raizinha. É onde você deixa aquele canal exposto e você não percebe, você não vê. É onde causa apodrecimento na planta. Então, eu faço isso com muito cuidado. E falo para vocês sempre que vocês podem estar fazendo isso na planta de vocês.
É só ter o cuidado para isso não acontecer. Se você tirou a planta do vaso, você deixou um pouco do substrato que ela tem, você quer levantar o Caudex, o que que você faz? Aqui por cima do vaso, ó, vamos supor que eu queira levantar esse Caudex. Eu vou tirar, antes de eu tirar do vaso, eu vou tirar bem esse substrato aqui por cima, abaixar ele bem o tanto que eu quero deixar o Caudex descoberto, certo? E aí eu vou procurar tirar, fofar, mexer nesse vaso aqui, nesse substrato, para soltar do vaso. Vou tirar a planta com um torrão do substrato agarrado nela, preso nas raízes dela. Aí eu vou olhar esse substrato se não tem nenhuma cochonilha. Se tiver cochonilha, eu vou ter que tirar ele. Eu vou ter que eliminar esse substrato, lavar a planta, passar um fungicida, um produto ali que possa eliminar essas cochonilhas. Eu não vou poder botar ela no vaso aqui de volta se ela tiver cochonilha. Mas se não, você olhou o substrato, ele está limpo, você vai acrescentar substrato no seu vaso, que você vai pôr a planta até a altura que você quer que a planta, a altura que a planta fica, e vai colocar a planta ali, vai acabar com um pouco daquele substrato dela que está na raiz, vai acabar de completar em volta com o substrato novo, vai pôr o adubo que você quiser, certo? E pôr a planta no lugar. Aí ela vai ficar replantada, vai ser isso aqui. Mais para frente, não corte a raiz das plantas a hora que você faz o levantamento. Porque geralmente, eu não sei, eu gosto muito de fazer na fase da lua. Porque já fiz experiência aqui, eu tenho mudas aqui que eu já fiz experiência, parece que não tem o mesmo desenvolvimento. Não tem nada científico sobre isso, mas eu ainda acredito muito nisso, que eu via o meu avô plantar as roças, coisas, as plantações. Ele usava muitas fases da lua para isso, para cada tipo de plantação, colheita, essas coisas. Então, diz ele que influía muito e eu fiquei com isso e acredito nisso. Mas não é obrigatório todo mundo acreditar. Mas aí, ó, você não corta essas raízes. Eu faço o replantio, deixo as raízes aqui soltas pro lado de fora. Algumas, igual essas aqui, ó, elas estão presinhas no substrato. Por quê? Porque eu quero que elas cresçam. Eu vou tirar alguma fininha aqui, essas duas mais grossas eu quero que cresça. Aí depois que você vê que a planta está firme no substrato, aí você tira as raízes que sobram aqui por cima, certo? Eu faço assim. E aconselho, se alguém acatar meu conselho, fazer assim também, porque é uma forma da planta ter mais, né, continuar tendo como fala, continuar tendo as raízes que ela tinha antes, né? Porque essas raízes fininhas capilares que são as raizinhas que tira os alimentos da terra, do substrato para a planta. Então ela não vai sofrer dano nenhum. E outra coisa que eu preciso falar para vocês. Eu não tenho aquele negócio de fazer o levantamento de uma planta, os meus enxertos, eu não faço e boto eles na sombra. Igual tem gente que faz, bota na sombra. Eu não ponho na sombra. A minha sombra que eu tenho aqui é um sombrite. Então a planta vai ter um pouco de sombra, mas vai continuar no sol. Tanto quando o replantio que eu faço das mudas novas, como os enxertos, como levantamento de caudex, replantio de mudas já adulta, tudo eu deixo da mesma forma, elas ficam aqui embaixo do sombrite, certo? Agora quem quer botar na sombra, põe, mas eu não gosto de pôr porque a planta, principalmente quando você poda a planta ou você precisa fazer alguma coisa, ela cresce aquela plantinha fraca, sem a luz do sol, parece que ela não tem sustância. Aí vou mostrar para vocês aqui agora o vaso, os vasos da minha amiga, da minha cliente, que eu fiz o replantio das flores dela, né? Mostrar como estão, está igual as minhas. Os botões que estavam formados, gente, tá aqui, ó, essa aqui, ó, é uma branca, de 3 camadas, muito bonita. Olha aqui os botõezinhos, que estava apontando, continua aqui, não caiu nenhum. Essa aqui é uma branca de 4 camadas, ó. Tá vendo os botõezinhos que estavam ali, ó, continua intacta, tá aqui. Essa aqui, olha, esse vaso aqui, ó, onde tá a minha mão, é dessa aqui, certo? E o outro enxerto eu não tinha percebido, olha lá, tá saindo os botõezinhos, ó. Indica-se que pela cor dos botões pode ser uma amarela ou uma branca. Então a minha cliente vai levar um enxerto da Michela, que essa aqui é a Michela,
e com uma outra que eu não identifiquei. Eu nem percebi quando eu vendi o enxerto para ela, eu nem percebi que eles eram enxertos de duas cores. Mas aí eu vou ver se ela vai querer ou não, mas eu acredito que sim. E aí o que eu ia falar para vocês é isso aqui, ó, o vaso. Né? Esse vaso aqui é o gosto dela. Para mim, eu não colocaria uma planta desse tamanho num vaso desse tamanho. Embora ele é um vaso quadrado, ele tá dando, né, 3, 4 dedos da planta para a boca do vaso. Então, isso todo ao redor dela. Aqui, para essa planta encher esse substrato, alcançar essa fundura aqui, encher esse substrato, ela vai demorar tempo. E a rosa do deserto é o seguinte, quanto mais ela está num vaso apertado, mais o Caudex cresce. Porque aí ele não cresce raiz profunda para dentro, ele cresce isso aqui, ó. A energia dele é jogada em grossa, isso aqui, a parte que está pro lado de fora, que está livre, que está solta. Aqui não, aqui ela vai procurar encher tudo isso aqui de raiz para depois ela começar a engrossar as raízes. Então eu aconselho não, eu faço para mim, eu sempre boto num vaso menor. Por exemplo, um vaso desse que eu deixo sobrando 2 dedos da boca do vaso para a planta. Porque aí é pouco espaço para ela estar enchendo. Então ela vai encher isso rápido e vai continuar engrossando isso aqui. Mas não tem problema, ó, igual isso aqui são plantas sadias, olha lá, ó, se vocês perceberem, ó, elas estão tudo estriadas, ó, quando elas estão com essas estrias, é crescimento, certo? Olha, quando ela tá lisinha, ela não tá crescendo, aqui, ó, todas 3 estão estriadas, ó, a outra aqui também, ó, deixa eu ver mais de perto, olha lá, tá vendo? Tudo isso é crescimento. A rosa do deserto, ela é muito fácil de cuidar, né? Não é uma planta difícil de cuidar. Tem algumas que dá mais trabalho, porque elas são assim, igual aqui no caso, que eu tenho bastante. Tem umas que elas é mais suscetível aos bichos, né, os insetos. Elas pegam mais pulgões, ácaros, cochonilha. Cochonilha de raiz até que eu não tenho mais, porque eu coloco naftalina no substrato delas, né. Essas aqui eu não pus ainda, mas eu vou pôr, então não dá cochonilha de raiz. E de folha também, de coisa é muito difícil. O problema maior que eu acho dos cuidados com a rosa do deserto é os ácaros. Né? Os pulgões também é fácil, porque os ácaros eles é mais difícil de você combater. Você tem que estar usando acaricida, tem uns, igual no caso aqui das minhas plantas. Eu comprei umas plantinhas uma vez e nessas plantinhas elas veio, eu não sabia, coloquei perto das minhas, elas estavam com ácaro branco. Daí para cá foi difícil combater esses ácaros brancos. Até agora eu só achei um acaricida que dá uma boa eliminada neles por um tempo, mas depois eles voltam, que é o Abamex. Mas os outros é difícil de combater. Mas por quê? Eu também não uso muito acaricida, eu procuro usar mais eu uso mais a água sanitária, a água oxigenada. Eu não gostei muito não, mas ainda uso. Né? É coisa mais simples, natural. O detergente, eu uso muito água sanitária, porque a água sanitária, além dela combater um pouco os ácaros, ela combate também os fungos, certo? Então eu uso muito isso aqui. Mas o resto é tudo simples da gente cuidar da rosa do deserto, só basta elas ter sol, ter um substrato que drene bem a água, né? O resto é beleza. Então é isso que eu tinha a mostrar para vocês, é que vocês podem estar cuidando da planta de vocês, vocês que compram aquele vasinho de planta que leva para casa, que quer mexer com eles, é só vocês fazerem as coisas adequadas, bota um vaso num tamanho adequado, um substrato bom, que drene bem a água, mantenha a planta no sol, né? Se puder usar um sombrite, use um sombrite, porque o sol totalmente, aqui o sol é muito forte, então você molha a planta durante o dia, a água que fica na folha da planta acaba causando fungos e queima. Então molhe sempre a rosa do deserto à noitinha. Eu gosto de irrigar a rosa do deserto à noite, porque as folhas, a água que cai, que para na folha, não causa fungo, certo? Pode ver que na época da chuva dá muito fungo. Por quê? Porque a chuva fica acumulada, a água fica acumulada na folha dela. Tem umas que tem as folhas que parecem um coxinho assim, né?
um reservatóriozinho. Então a água cai ali, não escorre e acaba apodrecendo, criando fungo. Então eu gosto de molhar elas à noite, porque aí também a água demora a secar, então ela capta a água pro caldex dela. Não pode, gente, se você deixar a rosa do deserto passar sede, com falta de água, tem gente que passa semanas sem molhar a rosa. Ah, porque ela é uma planta que ela tem água. Não. Olha o substrato está úmido, beleza. Você olhou aqui o substrato, enfia o dedo na beira do vaso, está seco. Põe água na planta. Põe água na planta. A hora que você vai pôr água aqui, você bota água, você encharca bem esse substrato. Aí você passa 4, 5 dias sem molhar. Dependendo do lugar, dependendo do substrato, né? Mas a melhor forma de você saber se a sua rosa precisa de água é você olhar o substrato. Tá seco, enfiou o dedo lá dentro. Tá seco, gente, ó. Água. Não morre, não mata a planta. Eu não uso nada de água de beterraba, de arroz, essas coisas. Eu teve umas 2 plantas que eu fiz experiência aqui de usar água de arroz e acabei tendo apodrecimento nas minhas plantas. Então não uso nada disso. Eu uso um adubo foliar, à base de cálcio e de boro. Eu uso o Forte Flores e eu uso o Osmocote. Super simples quando eu vou fazer replantio das mudinhas, o fúsio, que são adubos que ajudam, né, a engrossar o caldex. Essas minhas plantas, todas elas têm um ano, só as mudas que eu tenho, as matrizes, que tem algumas que já tá dentro de 3 anos, mas todas essas plantinhas aqui que eu tô fazendo, é igual essa aqui, ó, é uma muda de semente, floriu, da minha polinização. Ela tá dentro de um ano e pouco. São plantas que eu já produzi. Essa aqui é um enxerto, eu comprei o enxerto e o cavalinho já é também da minha produção, e assim vai o cultivo das minhas plantas. Então são tudo plantas de um ano e pouco, só as matrizes que é mais velha. E é isso que eu faço para cuidar das minhas plantas. Desejo um ótimo sábado a todos vocês, um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês. Se inscrevam aí no meu canal, gente, continuam me dando aquela força. Compartilha, compartilha com os grupos que vocês têm aí da família, dos amigos. Não esquece de dar aquele like, comentam, perguntam alguma coisa que vocês queiram saber, pode perguntar, que o que eu souber eu passo para vocês. E meu muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.